E aí, pessoal, tudo firme? Bom, pretendo ser mais descontraído e leve, breve também nesta minha exposição. Bom, vocês devem estar acompanhando aí o conflito que está rolando entre Rússia e Ucrânia, né, no leste europeu. Conflito este que envolve União Europeia, OTAN, Estados Unidos, né, o Ocidente, até o nosso próprio país, né, o nosso querido Brasil, porque é um conflito, né, que tem uma gravidade mundial, né, de projeção mundial, e o mundo não está alheio, né? A gente não sabe aonde isso vai chegar. Então o mundo não pode ficar alheio a este conflito que está acontecendo. Mas aí, se tem Rússia no meio, é claro que nós teremos aquelas doses diárias, né, constantes de russofobia dos mais variados tipos, né, das mais variadas idiotices. Vamos lá. Não que qualquer oposição à Rússia seja algo digno de descrédito ou de ironia, não é isso. Mas há de se controlar certas russofobias que beiram ao ridículo, né? Então vamos lá. No campo religioso não é diferente. Essa russofobia se manifesta, né? Oriunda dos nossos queridos católicos, principalmente. E também, principalmente, aqueles de vertente tradicionalista, né? Sempre eles. Mas enfim, vamos lá. O patriarca Kirill, né? São muitas pérolas que nós temos visto, né? São especialistas, agora são os especialistas em geopolítica, em estratégia militar, né? Bélica, história dos russos, né? Dos eslavos, do leste europeu, enfim, são especialistas, são polímatas. Enfim, das mais variadas pérolas, agora eles resolveram pegar no pé com relação às declarações do patriarca Kirill, né? Kirill de Moscou, patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. De fato, o patriarca Kirill primeiramente começou de uma forma mais neutra, ali, dando aqueles discursos, né, muito óbvios, né, condenando a guerra, enfim, torcendo para a resolução do conflito e tal, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver, né, chovendo molhado. Mas aí depois, de fato, pelo que eu acompanhei, acho que depois o Kirill deu mais 2 discursos, se eu não me engano, de fato subindo o tom e dando uma posição pró-Rússia, né, muito clara, inclusive de crítica ao Ocidente, né, algo que é muito próprio da narrativa russa, né, que se intensificou agora, essa crítica ao mundo ocidental, né, muitas vezes personificado pela União Europeia, pela OTAN, também pelos Estados Unidos, né. Então o patriarca Kirill realmente deu um endosso aí às ações do governo russo aí em relação a esse conflito na Ucrânia. Mas aí, eu quero deixar bem claro, antes de mais nada, que eu não concordo com as declarações do patriarca Kirill. Eu acho que ele, como um líder religioso, um grande líder religioso para o povo eslavo, para o povo russo e eslavo, né, poderia ser mais prudente, mais cauteloso, né, não dar esse tipo de declaração tão clara, assim, tão enérgica pró-Rússia, porque esse tipo de declaração pode intensificar, né, pode estimular mais ainda o conflito, ainda mais em uma região onde se leva muito a sério a questão religiosa, e ela pode desencadear conflitos e também evitá-los. Então, eu acho que o Kirill poderia ter sido mais prudente, né? Mas enfim. Mas isso não quer dizer que eu vá concordar com as pérolas que tem visto. E as pérolas são várias, né? Porque agora esses especialistas católicos fazem lives, né? Eles falam sobre eslavofilismo, falam sobre gnose, falam sobre eurasianismo, sobre Dugin, sobre Putin, sobre palamismo, sobre comunismo, sobre perennialismo, colocam tudo num caldeirão, fazem um mix, dá uma lavagem de porco, aquelas lavagens de porco, né, argumentativa, né, fica, ó, uma droga, para não falar outra coisa. Sai uma salada complicada, né, é sempre um raciocínio circular,
e saltos indutivos completamente esquizofrênicos. Mas aí essa galera vai institutos, aí eles fazem lives, né? Institutos que surgem aí, isso, bom, se aproveitando das ocasiões que você tem Rússia, tem que fazer live, né? Se tem Rússia no meio, tem que fazer live, tem que falar de Nossa Senhora de Fátima, tem que falar do comunismo, tem que falar de tudo isso aí. E aí esses caras já estão falando agora que as declarações do patriarca Kirill revelam, né, o que eles já sabem de muito tempo, né? Exatamente o caráter esotérico, gnóstico, eslavófilo que a igreja russa adere, né? Porque ela sempre deve estar apta a passar pano, e daí ela obviamente adere à gnose eslavófila, esotérica, que a ortodoxia russa é toda essa salada aí que eu citei, né? Essa lavagem de porco aí, herética, enfim. Você tem que sempre fazer uma tempestade em copo d'água, né? Como se o que o Kirill está fazendo é algo único, né? Nenhum líder religioso na história incitou uma guerra. Só os líderes russos incitam a guerra. Porque a igreja russa é a única igreja que tem vínculos com o Estado. Nenhuma igreja na história da humanidade teve vínculos com política, com o Estado, com política. Só a igreja russa tem esse vínculo, porque ela é celebrista, enfim, gnóstica, esotérica, enfim. Eu tô passada, chocada. Mas aí, só para deixar claro, depois eu pretendo fazer esses vídeos a respeito sobre eslavofilismo, que é uma coisa que eu estudo, gosto de estudar, né, já de muito tempo. Então, eu vejo muitas pessoas falando besteiras, aí eu me sinto um pouco na obrigação de tentar dar um contraponto aí, porque tem gente que quer saber do outro lado, né? É verdade. Depois eu pretendo, né, quando tiver mais tempo, fazer material a este respeito. Mas enfim, aí eu queria agora propor, né, para os nossos católicos, já que a argumentação é tão fácil assim de fazer, né? Você já logo fala que é uma gnose esotérica eslavófica, né? Eurasiana, perennialista, né? Da igreja russa, para dar um simples endosso de guerra, né? Uma simples aprovação à campanha militar russa na Ucrânia, já é sinal de todas essas coisas. Bom, mas eu queria botar os nossos amigos católicos para refletir a respeito de outros acontecimentos. Não vou nem citar outros, vou citar esses acontecimentos mais próximos ali do leste europeu, né? Segunda Guerra Mundial, essas coisas. Mas eu queria propor aos católicos. Primeiro, o que os católicos teriam a dizer quando o Papa abençoou países católicos para invadir a Rússia na época de Alexander Nevsky, lá nos anos 1200 e cacetadas, né? Quando o Papa abençoou a Livônia, abençoou a Suécia, abençoou os finlandeses e depois, por último, os teutônicos alemães. Seria uma espécie de ocidentalismo esotérico, gnóstico, para defender a terra ocidental, né, e a religião católica dos terríveis eslavos, russos, ortodoxos, pagãos? Seria uma forma de evangelização, né? Evangelização através da invasão e destruição de um povo e depois latinizá-lo à força, para que assim eles aceitem o catolicismo romano de livre e espontânea vontade. Então se tratariam de missões evangélicas, proféticas, apostólicas, e que para isso seja através da espada. Fica uma reflexão aí. O que os nossos amigos católicos falariam também, né, das várias campanhas de sabotagem dos poloneses em relação aos russos, poloneses estes católicos romanos, inclusive quando entraram em Moscou e assassinaram o patriarca de Moscou? O que seria isso? Seria uma espécie também de ocidentalismo gnóstico esotérico, né, de líderes católicos que são césaropapistas e que apoiam a invasão de países alheios
né, para instaurar o seu projeto de poder gnóstico da nova ordem mundial, enfim. Seria isso também? Ou seria diferente? Fica para refletir também. Por exemplo, quando o clero croata, né, o episcopado croata, em peso apoiou o movimento da Ustasha, movimento que inclusive aderiu à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra, que foi responsável pelo massacre, pelo genocídio de mais de 1 milhão de sérvios nos campos de Jasenovac. Inclusive muitos desses sérvios, que eram ortodoxos, foram assassinados por se recusarem a aderir ao catolicismo romano, e por isso foram mortos, né? O que seria isso, né? Inclusive com direito a franciscano que gostava de posar para fotos, ostentando cabeças de sérvios mortos. O que seria isso também? Seria um ocidentalismo esotérico nazista para livrar o mundo dos terríveis ortodoxos eslavónicos? Fica a reflexão. O que os nossos amigos católicos falariam também, por exemplo, do padre Józef Tiso, que foi presidente da Eslováquia durante a ocupação nazista da Eslováquia, que Józef Tiso era presidente pró-nazista, seria isso. Ele sendo um padre. Mas o que os católicos falariam disso, né? Inclusive Józef Tiso empreendeu, né, também campos de concentração na Eslováquia, abençoou tropas nazistas. O que seria isso também? Seria uma espécie de ocidentalismo católico romano esotérico para combater os terríveis inimigos eslavos? Fica a reflexão. O que os nossos amigos católicos falariam também de um bispo austríaco chamado Alois Rudal, que era um bispo austríaco influente na época, que defendeu a anexação da Áustria pelos nazistas e que diversas vezes defendeu o nazismo, e inclusive depois da guerra ofereceu alternativas para que líderes nazistas procurados pudessem fugir, inclusive aqui para a América, como Adolf Eichmann, Josef Mengele e outros. Clérigo austríaco, católico romano, mesmo recebendo críticas, mas nunca foi punido com a pena maior canônica. O que seria isso? Seria um clero católico romano aderindo ao ocidentalismo esotérico para combater os terríveis eslavos, ortodoxos ou demais povos inimigos? Fica a questão. E aí, agora vai para os lefebristas. Vamos lá. O que os nossos queridos lefebristas católicos poderiam dizer a respeito da simpatia que Dom Marcel Lefebvre tinha em relação à ação francesa do Charles Maurras, que era um cara que inclusive duvidava da veracidade dos evangelhos, porque segundo ele não podia acreditar em algo escrito por judeus? Vamos lá. E também da simpatia do Dom Marcel Lefebvre, do mesmo Marcel Lefebvre, a respeito do Marechal Pétain no seu governo pró-nazista, né, da República de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial. Ou também falar das duas exéquias que a fraternidade que ele fundou
deu a um oficial da SS e a um funcionário, agente secreto da polícia do governo francês pró-nazista do Marechal Pétain também, em 1989, seria um ocidentalismo também para combater os terríveis comunistas eslavófilos ortodoxos? Ou também este agente secreto também recebeu asilo, recebeu abrigo dos tradicionalistas, lefebvristas durante bons anos antes de falecer também. É bom ressaltar. E o que também os católicos teriam a dizer sobre muitos católicos romanos, especialmente ali portugueses, né, na Península Ibérica, que defendiam o alistamento voluntário na SS nazista, com o argumento de que finalmente seria a hora do triunfo do Imaculado Coração de Maria, fazendo alusão à devoção de Fátima. É o quê? O que seria isso também? Seria uma espécie de ocidentalismo esotérico mariano para justificar uma adesão bem radical, inclusive para justificar a adesão a um exército nazista como a SS. Seria motivo para tanto? Seria uma crença ocidentalista, esotérica, mariana, suficiente para justificar a adesão à SS? Bom, para estes católicos portugueses, eles acreditavam que se entrassem na SS, estariam cooperando para o triunfo do Imaculado Coração de Maria, de Nossa Senhora de Fátima, em sua mensagem contra o comunismo. Desgraça! Bom, a crença de cada um. Bom, e várias outras reflexões. Mas o que eu queria com isso não é entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado. O que eu quero dizer é que é o seguinte: demonizar a Rússia por causa de seu líder espiritual, dar aceitação à campanha militar russa na Ucrânia, né, fazer uma tempestade cultural como se fosse uma coisa única que só acontece na Rússia, eu acho que é um tiro no próprio pé, porque todos os líderes religiosos deram justificativa e aceitação para as mais variadas campanhas militares, inclusive aquelas que geraram massacres, genocídios. E nem por isso a gente tem que usar esse tipo de argumento ridículo, reducionista, russofóbico que esse pessoal usa. É verdade. Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não é? Então seria isso, meus queridos. Eu acho que essa é a minha reflexão. Espero contribuir aí para o choro e ranger de dentes de muita galera.